A paz do Senhor para todos, uma boa tarde. Me chamo Maria Gilvaneide Rodrigues da Silva, é meu nome de solteira, e hoje meu sobrenome é Maria Gilvaneide da Silva Marques. E quero contar assim, um relato rápido sobre a vida de missões, que não é fácil. Comecei a minha vida missionária aos 13 anos de idade. Meu primeiro trabalho missionário foi na época do pastor José Ribeiro, ali na época Igapó 1, ali onde foi feito aquele viaduto ali, bem na esquina tinha ali a igreja Assembleia de Deus, onde eu congregava e sou membro. E ali, naquela época, o pastor designou eu e uma jovem chamada Raimunda, na época ela tinha 15 anos, e eu gostava muito de evangelizava adulto, também evangelizava criança, porque eu também saía nas madrugadas junto com os irmãos, eles me levavam para evangelizar nas feiras, e por eu ser pequena, eles me colocavam em cima das mesas das feiras, que era para mim evangelizar, falar do amor de Cristo. E assim, o pastor José Ribeiro me enviou ali para aquele lugar ali perto da ponte que se chama Beira Rio, e eu fui a primeira missionária adolescente a fazer um trabalho árduo ali, e a minha irmã colega disse que não iria porque ela tinha medo de caranguejo, e na época tinha muito caranguejo e era uma população muito pobre. E eu sei que eu não tive medo, mas a igreja não me ajudou em termos de lanche. E eu trabalhava numa lanchonete, na época se podia, de menor podia trabalhar, eu trabalhava numa lanchonete em meu período, e eu comecei a juntar dinheiro, e eu comprava biscoito do Cavalinho, não sei se vocês conhecem, muita gente não conhece, a juventude hoje não conhece, mas eu sei que ainda existe, que eu já vi no supermercado. Eu comprava 3, 4 pacotes daqueles biscoito Cavalinho, e também comprava uma essência de morango, que tinha uns vidros que fazia essência para fazer 5 litros de suco, 10 litros. A minha mãe tinha garrafa térmica e eu colocava, fazia gelo e quebrava o gelo e colocava naquelas minhas garrafas térmicas, né? No caso da minha mãe não era crente e só tinha eu de crente na época. E assim eu comecei a ir para os trabalhos. Eu já não ia mais para a escola bíblica, porque eu ia fazer missões pela manhã lá em Beira Rio. E meu primeiro trabalho ali foi debaixo dos coqueiros. Eu começava a gritar, chamar as crianças, dizer que Jesus estava ali, tinha marcado um lugar para eles, um momento, uma hora ali para todo mundo. Aquele encontro tinha sido marcado por Jesus, era assim que eu falava. E começou a juntar aquelas criancinhas de pés no chão, as pessoas muito pobres, crianças muito pobres que não tinham nem roupa para vestir, mas assim mesmo elas iam nuinha, os menininhos de calcinha, de calção, as menininhas de calcinha. E eu comecei a ter medo, porque a gente ficava debaixo dos coqueiros. E eu cantava ali os hinos, eu ensinava as crianças a cantar. E eu me lembro que o primeiro corinho que eu comecei a ensinar aquelas crianças, porque elas não tinham conhecimento, foi aquele do meu barco, né? Que diz assim: Jerusalém, que bonita é. Foi esse corinho que eu aprendi muito rápido e tinha ele na memória. E eu comecei a ensinar aquelas crianças esse corinho. E depois comecei a aprender outros corinhos rápido, pequeno, para ensinar para aquelas crianças. E começou a juntar a criança, para a glória de Deus. E as crianças começaram a aceitar Jesus. E era muito lindo, não era fácil. Porque eu também tinha medo de caranguejo. E naquela época tinha muito caranguejo correndo. E eu comecei também a evangelizar naquelas casas de barro. Ali nesse lugar onde eu estou falando, Beira Rio, para quem não sabe, ali do outro lado da ponte de Igapó. Então eu fui e comecei a evangelizar nas casas também. E para minha surpresa e para a glória de Deus, um dia eu cheguei, depois de muitos meses, uns 3, 4, 5 meses já, por aí assim, eu fiquei sozinha. Como eu já falei, a minha colega não quis ir, era muito difícil o dia que ela queria ir.
ela só queria se estivesse no seco, mas ela era de família, uma família de mais ou menos, né, financeiramente, e assim, parecia uma dondoca ela. Eu dizia para ela que ela não tinha nascido para missões, para fazer missões, a não ser fazer missões estirando a mão, né, tirando a mão, enfiando a mão no bolso. Então era isso que eu dizia para ela, mas ela é minha pão duro, nunca me ajudou em nada, nunca me comprou uma bala. Então eu comecei a evangelizar os pais, e para glória de Deus tinha um irmão chamado Paulinho que tocava violão. Depois desses meses todinhos eu ficava pedindo a ele que fosse me ajudar para tocar a viola, eu chamava de viola, mas era um violão que ele tinha. E ele disse que até que um dia eu consegui levar ele, e ele foi. E para nossa surpresa, depois de quase 5 meses de trabalho, aqueles homens ali, aquele povo que não era crente ainda, aqueles pais, cortaram os coqueiros e fizeram uma barraca e pegaram os troncos dos coqueiros e fizeram os bancos para a gente sentar e cobrir aquela barraca com as palhas dos coqueiros. E quando eu cheguei lá, eu confesso que chorei muito, porque eu me trago a memória agora, nesse dia choveu muito, mas a gente ficou abrigado e as crianças não deixaram de ir. E elas já estavam, eram muito atenciosas, e elas começaram a glorificar. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, até que um dia o pastor foi lá e ele viu o trabalho lindo. E aquelas crianças, eu ensinei a elas a falar para os pais dela aquilo que elas estavam aprendendo. E para a glória de Deus, aqueles pais começaram a aceitar Jesus. Foi lindo. E o irmão Paulinho, que na época, eu nem sei se ele está vivo hoje, ele começou a ir um domingo e outro não, porque também tocava na escola bíblica da mocidade, da igreja no geral. E um domingo, outro não, o pastor liberou para ele caminhar comigo para lá, para fazer esse trabalho de missões. Então esse foi meu trabalho missionário, e eu passei 2 anos e 6 meses. E depois que eu saí de lá, minha mãe mudou para outro lugar, para outra rua mais distante. E eu fiquei só no evangelismo também, fazendo missões pela madrugada. E continuei nas feiras. Eu, muito adolescente, dessa feita eu já estava evangelizando as prostitutas, e também evangelizava as pessoas que se drogavam na época, que dormiam pelo chão, e a gente começou a ganhar uns prêmios, e eu gostava muito daquilo, porque quem levava para o matutino, e a gente levava para o matutino aquelas pessoas, e eu passei vários tempos ali. E depois foi tempo que eu cheguei a me casar, e fui morar em São Paulo, passei uns tempos em São Paulo, mas eu já não fazia mais esse trabalho. Mas durante muito tempo eu ouvi a voz do Senhor me perguntando o porquê que eu tinha parado aquele trabalho. Aí eu comecei a fazer trabalho dentro da igreja mesmo, comecei a ficar na direção de escola bíblica, de criança, de adolescente. Depois fiquei ensinando as senhoras. Eu sou do anonimato, eu tenho certeza que eu já procurei, meu nome não está, irmãos, em lugar nenhum, mas aqui na terra, mas no céu o meu nome está registrado desde o primeiro trabalho. Depois de mais de 25 anos, mais de 30 anos, digamos assim, eu estava na cidade de Santa Maria, e eu vi um grande conjunto de mocidades chegando lá, e eu chorei muito, porque aquele jovem que estava ali, já era jovem já com mais de 20 anos, eles foram fruto dos seus pais que aceitaram Jesus, de parentes, de pessoas daquela época de Beira Rio. E eu achei lindo, maravilhoso, porque não morreu, a semente não morreu, Deus fez frutificar. E sempre os irmãos ficaram cuidando ali daquelas pessoas, né? Eu não voltei mais lá depois que eu saí de lá, depois de quase 3 anos eu saí de lá. E eu fiquei, como eu estava falando, só evangelizando nas periferias, né? Fazendo o trabalho com criança nas periferias. Então, eu fui deixando mais para lá, porque aconteceu várias coisas na minha vida, inclusive um acidente depois de alguns anos atrás. E eu perdi minha memória também, já é outra coisa. Mas fui muito para os interior evangelizar, cheguei até a
a ficar sem comer, fiquei sem tomar banho, fiquei sem ter água para beber, porque os lugares que eu fui nos interior, muitos interiores, a água era salgada e eu não tinha coragem de tomar e fiquei sem tomar água salgada. Agora já tomei banho com água salgada, que eu dizia assim, eu preferia não ter tomado banho, porque eu fiquei com o cabelo muito salgado, meu cabelo era maior do que esse, muito cacheado. Mas não foi fácil, irmãos, não foi fácil. Busquei muito ao Senhor nos matutinos, na madrugada, e também no ciclo de oração, nas consagrações. Todo o trabalho que tinha na igreja eu não falhava, eu estava de dentro, porque sempre eu dizia para mim mesmo que eu precisava estar tomando água da fonte, porque não era fácil, não foi fácil e ainda continua não sendo fácil. Claro que houve muitos obstáculos, muitas vezes eu tive que empurrar uma Kombi do irmão chamado Cláudio, irmão Cláudio da Zona Norte, porque ele nos levava para os trabalhos evangelísticos ali, para aquelas bandas ali de Serrinha, Ceará-Mirim, durante uma boa época. E debaixo de chuva, irmãos, não foi fácil. E muitas vezes a gente saía de tarde para chegar lá cedo da noite para começar os cultos, mas a gente só chegava de noite por causa da chuva e por causa dos caminhos que era muito ruim. Hoje os caminhos estão bons, já tem estrada feita, e na época era só caminho e assim umas estradas não muito legais. E a gente empurrava a Kombi, porque a Kombi se quebrava muito. Cheguei a viajar para fazer missões em carro sem freio, sem ter freio no carro. Eu já cheguei, mas Deus é bom. E o tempo passou. E nessa data, em 28 de setembro de 2018, fui convidada a fazer parte do projeto Evangelizando Sertão. E começamos ali o trabalho. Nossa primeira viagem ali, depois que eu entrei no projeto Evangelizando Sertão, foi num lugar chamado Riacho da Formiga, do Feijão, me perdoe, Riacho do Feijão. E ali começou o nosso trabalho evangelístico. Não foi fácil, claro, já falei, não é fácil e nunca vai ser. E começamos a ganhar alma para Jesus. E depois fiquei na frente, alguns meses depois eu fiquei na frente como coordenadora do DEPIM Evangelizando Sertão. Vocês não imaginam a dificuldade que é evangelizar o sertão em meio a tanta pobreza, tanta discriminação. A sociedade não chega, lugares onde ninguém chega, não tem sido fácil, não foi fácil, mas eu sempre penso que a palavra que o Senhor nos diz que para chegar no céu não é tão fácil, não seria fácil, e ele disse que nós teríamos aflições, e são muitas as aflições. Quando você tem alguém sempre para te ajudar, financeiramente é bom, mas quando você não tem ninguém e a única solução que te resta é botar o joelho no chão, é colocar a sua fé em ação e clamar a Deus com todas as forças, negando a si próprio e pedindo a Deus que Ele chegue com a misericórdia para suprir as suas necessidades e as necessidades daqueles a qual você vai evangelizar. Não é fácil, meus amados, não é fácil. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Nação Santa em Felipe Camarão, mas breve eu estou saindo daqui, eu estou indo passar uma temporada no interior, de volta na cidade de Santa Maria, na Assembleia de Deus de lá. E com certeza o trabalho lá também é árduo, já passei alguns anos lá. E sobre o Evangelizando Sertão, quantas vezes eu cheguei nos lares e as crianças não ter uma alimentação, não ter nada, não ter uma roupa para vestir, mas eu dizia que nem os discípulos falavam, não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho uma cesta básica, mas eu tenho Jesus para falar para vocês. E para a glória de Deus, claro que eu já tive trabalho que não aceitou nenhuma alma, mas eu não me entristeci, porque eu me lembro que o trabalhar é de Deus. Já teve trabalho que eu já tive mais de 22 almas, criança. Eu não estou falando de adulto, eu estou falando de criança, porque eu já não estou mais evangelizando adulto. É só criança e tenho me preocupado muito. Passei muito tempo trabalhando só com criança e agora eu voltei, estou trabalhando com criança, como eu já falei. E Deus colocou no meu coração um projeto, que eu coloquei assim o nome de campanha Dente Limpo, Boca Saudável, Criança Feliz, porque eu comecei a ver que muitas crianças tinham problemas bucal
e precisava de alguém para fazer esse trabalho, e eu me coloquei diante de Deus e pedi a Deus e comecei a fazer um curso há mais de ano, e eu nunca terminava esse curso, nunca terminava, que é para quando eu chegar assim nos trabalhos, as pessoas que às vezes para atrapalhar, igreja, irmãos, muita gente coloca assim, ao contrário, pessoas do contra, e para ver se danifica a imagem do projeto, mas Deus é bom. E eu tenho um certificado, para a glória de Deus, viu? Para a glória de Deus. Então, hoje nós estamos com esse trabalho dentro do projeto Evangelizando Sertão, que é limpeza bucal, flu nos dentes das crianças e às vezes em alguns adultos, para a glória de Deus. E ganhar alma para Jesus, esse é o nosso foco. E eu aprendi uma lição muito grande. Mas por que, tia, você aprendeu essa lição? Eu aprendi a lição que quando eu tinha 12 anos de idade, lá na Zona Norte, eu vi um monte de adulto evangelizando todo mundo, e eu estava sentada na janela da casa onde eu estava morando, e aquelas pessoas passaram por mim e elas não me viram, não se importaram, não falaram de Jesus para mim, não me evangelizaram. E eu fiquei muito triste com aquilo, e eu fazia uma coisa que eu achava de muita importância para mim, que eu tinha ganhado uma bolsa para balé, e eu tinha uma viagem para o Pernambuco. Eu era um sonho de viagem, mas eu não fiz aquela viagem, porque naquele sábado eu escutei naquelas bocas de ferro que tinha antigamente, anunciando que teria um trabalho ali na igreja próxima, teria um trabalho de mocidade. E naquele dia eu tive um sonho que o mundo tinha se acabado e tinha muito cabelo na terra, e eu sentia fome, e a única coisa que eu tive vontade de comer, porque a única coisa que tinha era cabelo, e eu começava a comer aqueles cabelos, e eu passei a noite toda tendo esse sonho. Eu não entendi, mas depois o próprio Deus me ensinou, me mostrou qual era o significado, e naquele outro dia eu fui correndo aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus aos 12 anos de idade, para a honra e glória do Senhor. E foi aí que nasceu dentro de mim o desejo e a vontade de evangelizar criança, porque criança tem alma, criança tem espírito, criança tem vida, criança precisa de salvação, criança precisa ser valorizada como ela deve ser. Isto é missões para a glória de Deus. É você também evangelizar a criança e fazer delas pequenos missionários para a honra e glória do Senhor Jesus. Essas são as minhas palavras, e com certeza grandes coisas fará o Senhor por nós. Amém? Que Deus continue nos abençoando hoje para todo sempre. Amém.